Obrigado. Obrigado. Nós entregamos diante de Ti tudo que estamos fazendo, para a glória do nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Sem o Senhor, nós não conseguiríamos fazer. Sem o Senhor, nada disso que estamos fazendo seria possível. Por isso, nós entregamos a vida das pessoas que estão para chegar na reunião, a vida das pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade na rua. Pedimos que o Senhor entre com provisão, entre com atuação, Pai, na vida dessas pessoas. Abençoamos Amém. aqueles, Senhor, que estão precisando de algum favor Teu, de alguma ajuda Tua. E pedimos que o Senhor nos conduza em tudo, Pai. Aqueles que já chegaram, obrigado. Aqueles que estão passando mal, pedimos que o Senhor esteja tocando de uma maneira maravilhosa, trazendo saúde, trazendo bem-estar, porque nós cremos naquilo que Jesus fez por nós, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá? Amém. Então, queridos, eu estou colocando a apostila para vocês darem uma olhada, ok? Mas vocês têm o arquivo, vocês podem ver aí posteriormente o arquivo para poder estudar, dar uma olhadinha. Perfeito? Então, queridos, qual o objetivo desse segundo seminário? O primeiro seminário ele tem por objetivo fazer com que as pessoas entendam aquilo que Cristo fez por elas e nelas, ok? Então, nós tratamos a respeito do novo nascimento, tratamos a respeito de salvação, de como hoje elas estão diante de Deus. E nesse segundo seminário, a gente vai começar a bater de novo a respeito da identidade, mas isso é algo que nós já fizemos no primeiro seminário, que é falar a respeito da nova identidade, a respeito do que Cristo fez, da herança. E aqui, como a gente está vendo no índice, nós vamos tratar sobre identidade e posição, fazer um breve resumo de tudo que a gente viu lá no outro seminário. No segundo capítulo, na segunda ministração, nós vamos falar sobre descanso. O que é o descanso da fé? Ok? A segurança que nós temos a respeito da palavra de Deus sobre o que Cristo fez por nós. Então, descansar na fé não é você não fazer nada, mas você se movimentar a partir daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Só um minutinho, pessoal. E nós temos, depois da administração do descanso, da sessão do descanso, nós temos a batalha espiritual a nível pessoal, que é algo que nós precisamos compreender, que a batalha espiritual, ela não somente existe, mas ela está no nosso cotidiano, todos vivem batalhas espirituais, ok? Porque Satanás, ele quer de todas as maneiras que nós nos afastemos da vontade de Deus, do propósito. A quarta sessão fala o posicionamento diante da nossa realidade em Cristo, para que cada pessoa possa realmente se empoderar dessa realidade, dessa verdade da nossa identidade. A quinta sessão fala de batalha espiritual a nível territorial, que é uma outra questão, ok? Não é porque Cristo fez em nós que o nosso território ele está livre de investidas do inimigo, ok? E, por último, a gente vai tratar aí da preparação para o aconselhamento individual. Porque qual é o nosso objetivo nisso tudo? Preparar as pessoas para um aconselhamento, para uma ministração individual de cura da alma e também de libertação. Tudo bem?
Ok, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Então, esse seminário, ele tem 6 ministrações, ok? Essas ministrações, pessoal, elas são ministrações... Então, pessoal, quando parar, por favor, me avise, tá? Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro capítulo, ele fala sobre a identidade, como nós fomos criados, o que aconteceu, é basicamente um resumo de tudo aquilo que a gente trabalhou no Graça sobre Graça, ok? Você vê que aqui ele fala da maneira como o homem foi criado, como o homem recebeu todo favor, ou seja, toda a bênção da parte de Deus, que o homem era perfeito como Deus é, ok? E o que o homem se tornou após a queda. Então, a gente vem trabalhando todas essas questões, né? Do que o pecado fez, do que como o pecado nos colocou na posição de pecadores e que nós estávamos sem Deus. Então, pessoal, seguindo aí a apostila. Tomara que a gente consiga aqui ver. Todo mundo me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, pai. Beleza. Vamos lá. Vocês estão vendo a apostila? Vocês estão conseguindo ver a apostila ou não? Sim. Sim? Então, beleza. Porque aqui, para mim, ainda não atualizou. Ok? Então, pessoal, aqui na apostila, alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar? Então, vamos lá, pessoal. Aqui diz, na apostila, quem Cristo nos tornou, ou seja, o preço da justiça e o que Ele fez conosco, que é nos transformar em uma só pessoa com Ele, ok? Então, nós agora não podemos mais nos ver separados de Cristo. Paulo, ele traz clareza sobre isso quando ele diz que agora nós somos um corpo com Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nós somos uma única pessoa com Cristo. E aqui fala sobre a semente que nós recebemos, ou seja, nós recebemos a natureza de Deus, agora nós temos a natureza de Deus, e que nós estamos numa posição de corpo com Cristo que nos coloca acima de principados e potestades. E aí a gente utiliza aqui a referência de Lucas 10, versículo 19, 1 de João 4,17, que diz, né, somos filhos de Deus, que essa é a nossa identidade e a nossa natureza é de Deus. E agora nós somos, por causa de Jesus, santos, justos, assim como Jesus é. E aí eu gosto muito desse texto de 1 de João 4,17, que diz, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, falando da realidade do Cristo ressurreto, que nos toca a partir do momento que nascemos de novo. Ok? Então, essa aqui, pessoal, é a ministração que fala sobre a nossa identidade e a nossa posição. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum tipo de questionamento, perguntas, ou está tudo certo? Posso continuar? Sim ou não? Alô, pessoal? Sim, pode continuar, pai. Posso continuar? Pode seguir, Wanda. Beleza. Então, vamos lá. Olha aí. Quando a gente entra aqui na segunda ministração, nós vamos falar sobre o descanso da fé. E por que a gente vai falar sobre o descanso da fé?
Uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade hoje é de diferenciar acreditar de crer. E nós queremos fazer esse confronto, por quê? Porque muita gente acredita, mas muita gente não consegue descansar, ou seja, muita gente não consegue confiar, crer naquilo que a palavra de Deus diz. E quando a pessoa não recebe essa revelação do descanso, do confiar, a pessoa ela fica sempre titubeando por intermédio da dúvida. E é isso que a gente quer orar pelas pessoas, para que as pessoas não sejam mais envolvidas em nenhum tipo de sofisma e nenhum tipo de dúvida que possa, de alguma maneira, dar abertura para que demônios trabalhem com seus dados inflamados na mente dessa pessoa. Ok? E aí vem dizendo aqui, né? Venho a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Olha que coisa interessante. Ele nos oferece descanso. Porém, há um convite nisso. Além do descanso, além de virmos, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, é um chamado para uma caminhada, é um chamado para um aprendizado. Aprendizado a respeito de quê? Do coração de Jesus, porque a Bíblia diz, eu sou manso e humilde de coração. Para que a gente possa ter descanso, a gente precisa caminhar, a gente precisa aprender com Jesus, ok? E aí vem a revelação, a internalização das verdades da palavra, ok? E aí ele vai falando que agora nós somos filhos de Deus, repousamos, confiamos, não na nossa performance, não naquilo que a gente pode fazer, mas sobre a obediência de Jesus. Tudo que somos é porque Ele é. Tudo que temos é porque Ele fez. Nós não vamos fazer para merecer. Porque temos, porque somos, fazemos. Ok? Então, tudo se trata dele. Se trata do que Ele fez. Ok? E por isso Ele nos chama para esse convite de nos aproximar, e não um convite de afastamento. Okay? Mas sempre de nos aproximarmos de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, pessoal? Vamos lá. E aí, nós temos a palavra confiança, ok? Que é um desafio para muita gente. E eu vou dar uma lidinha aqui, Na nossa vida cristã, nos deparamos com duas fontes de influência. A carne, que está na nossa alma, e o espírito. Somos desafiados, dia após dia, a deixar de sermos conduzidos pela carne. E o que é ser conduzido pela carne, pessoal? Isso é muito importante. A carne é toda a revelação que nós tivemos de vida, de princípios, de valores sem Cristo. Ok? Então, caminhar por vontade própria, caminhar por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, isso é carne. Carne não está limitado apenas àquilo que é pecaminoso, mas a tudo que é performático. Ou seja, eu posso fazer, eu consigo. Isso pode, em alguns momentos, ser carne e não ser exatamente autoestima. Tá bom? E o chamado é para que a gente se submeta à condução do Espírito. Tudo bem? Então diz aqui, descansar em Deus tem a ver com o lugar em que depositamos a nossa confiança. Quando confiamos naquilo que nós podemos fazer e nos resultados que obteremos através da nossa própria força, a nossa confiança está no quê? Na carne. Então, tudo que é baseado no que nós podemos fazer pode ser carne, e não exatamente a clareza de quem você é, tá bom? Porque quando nós caminhamos no Espírito, nós entendemos que Ele faz, mas ainda que nós tenhamos condições de fazer, nós decidimos confiar e esperar nele. Tudo bem? E aí, vem falando sobre o descanso, né? Tirar aquele engano de que descanso não é fazer nada,
né? Mas o descansar é estar em um lugar de confiança e obediência. Ou seja, eu descanso nele, confio, creio, e quando ele me manda fazer algo, ainda que aquilo não tenha lógica, ainda que aquilo não faça sentido, porque eu confio, eu obedeço, ok? Então, pessoal, é também um chamado à responsabilidade da nossa filiação. Porque somos filhos, nós somos convidados a também nos responsabilizar, ok? Não é simplesmente a gente dizer, sou filho, posso fazer o que eu quiser. Não, porque sou filho, sou chamado a corresponder a esse lugar de fé que vai me conduzir também a um lugar de obediência, tá? Então ele vem falando aqui do que é o descanso, né? Que o justo viverá pela fé, ou seja, viverá pela sua confiança. Ele vem trabalhando toda essa parte do que é descansar, tá? Se você pode chamar aqui mais atenção de alguma coisa. Não, é basicamente isso. Acho que eu consegui resumir bem para vocês do que seria o descansar, que não é não fazer nada, mas é você confiar, e essa confiança sempre vai te conduzir para a obediência. Por quê? Porque Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso Shabat. E muitas vezes nós não conseguimos confiar, descansar por causa da incredulidade, tá? Esse texto de Hebreus fala exatamente sobre isso, que o povo de Israel não conseguiu entrar na Terra Prometida porque eles não descansaram, ou seja, eles deixaram que a incredulidade os impedisse de descansar e confiar de que Deus faria, não porque eles eram capazes, mas porque Deus prometeu. Pessoal, até aqui, alguma questão, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Alô, pessoal? Até agora, para mim, está tranquilo. Está tranquilo para todo mundo? A respeito do descanso da fé? Beleza? Ótimo. Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar rapidinho a batalha espiritual a nível pessoal. E aqui a gente quer trazer as pessoas para o protagonismo. Por quê? Você está inserido numa batalha espiritual, mas Cristo já venceu o inimigo. E quanto mais eu for consciente da minha identidade, do que ele fez por mim, da minha realidade por causa da graça de Deus, mais eu vou me posicionar para deixar o inimigo no lugar que Cristo colocou. Qual a condição de Satanás hoje? Satanás já está condenado, Satanás já foi vencido. Ok? Mas isso precisa se tornar uma realidade na minha vida. Mas qual é a primeira coisa que eu preciso entender? Quem eu sou? O que Cristo fez por mim? E isso é aquilo que a gente chama de renovação de mente, a minha mente sendo renovada, pensamentos, emoções, vontades, sentimentos. Por quê? Porque Satanás ele sempre vai trabalhar com aquilo que você acredita. Muitas vezes o que você acredita não é fé, é sofisma. E o que é sofisma é limitador. O que é fé é sempre empoderador. Ou seja, você toma posse de tudo que Deus pode fazer através de você e em você. Tudo bem? Então, toda a nossa vitória vem a partir daquilo que nós cremos. E olha que coisa interessante, diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, se eu me aproximo, eu preciso confiar, e essa confiança sempre terá recompensa, sempre terá resposta. Ok? E aqui vem falando, né, que Satanás conhece muito bem os nossos pontos fracos,
aquilo que ele foi construindo durante a nossa vida sem Deus, né? Essa vida de não nascido de novo. Satanás construiu muita coisa, porque, pessoal, é importante a gente ponderar sobre isso. O novo nascimento ele acontece no espírito, mas a alma precisa passar pela renovação da mente, né? E essa renovação, ela demanda tempo, e esse tempo vai depender muito do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me relaciono com a sua palavra, mais a minha mente é renovada, e eu vou me tomando posse, vou me apoderando daquilo que Cristo fez por mim. Olha que coisa interessante diz aqui, entenda, Satanás não pode nos obrigar, mas vai tentar, através de seus métodos, mentir e distorcer a verdade de Cristo e nos influenciar a agir a partir da carne e não do Espírito. Ou seja, Satanás sempre vai tentar fazer com que você viva a partir do seu esforço. Quando você não se sente capacitado, Satanás sempre vai trabalhar com complexo de inferioridade. E aí ele vai tentar, de todas as maneiras, com que você sempre viva a partir do que você pode fazer. Não conseguiu? Então isso é uma impossibilidade. Quando na graça, toda a impossibilidade é transformada em possibilidade quando eu dependo do Espírito. Lembra quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer? Lembra lá também em 2 Coríntios capítulo 12, quando a nossa incapacidade, quando a nossa fraqueza fala do poder de Deus agindo em nós? Lembra quando Paulo pede para que o espinho na carne fosse retirado e Jesus disse para ele, a minha graça te basta, porque é na tua fraqueza que meu poder se aperfeiçoa? Então, é nesse pensamento que a gente vai trabalhar, de que a nossa identidade sempre será questionada, assim como Satanás fez com Jesus, porém, quanto mais eu me relacionar com Jesus, me relacionar com a palavra de Deus, mais a minha mente vai pensar da maneira como Deus quer que eu pense. Ok? Então, aqui vem dizendo, no que muda, na batalha espiritual, porque quando eu entendo o que Cristo fez, e quando eu confio nele, eu entendo que Cristo já venceu o diabo. Quer dizer que eu não preciso mais batalhar? Não. Eu estou dizendo que, quando eu entendo o que Cristo fez, eu vou dizer para o diabo, olha, ainda que você esteja tentando, ainda que você esteja mentindo para mim, eu sei o que Jesus fez. E nada é a partir de mim, tudo é a partir do que ele fez. E eu já declaro, você está vencido, eu não vou me submeter às suas mentiras. Ok? Olha o que diz aqui, Entenda que não batalhar não significa que ficaremos inertes aos ataques recebidos. Não é isso que queremos dizer. Mas que a perspectiva da batalha na graça é totalmente diferente do contrário de fazer algo para vencer. Mas antes de nos aprofundar sobre esse conceito, vamos trabalhar em algumas bases, né? Ele vai falando sobre o descanso que nós temos, né, debaixo dessa proteção de Deus, que é o esconderijo do Altíssimo, né? Vem trabalhando aqui todo o Salmo 91, né, de como Deus ele nos refugia, quando ele nos livra, ou seja, confiar no que Deus pode fazer por nós. Deixa eu ver aqui. Tudo isso aqui é o Salmo 91, tá, pessoal? Tem que esmiuçar ele, ok? E trabalhar a questão de que o pecado na vida de uma pessoa que é nascida de novo não pode se tornar uma prática. Precisa ser algo que eu entenda que Cristo me livrou do poder do pecado, por isso ele me ouve, e ele me ouve para que a cada dia eu possa me afastar de toda e qualquer prática pecaminosa. Ok? A obra de Cristo, nosso lugar de batalha, né? Nossa vida eterna garantida nele, por intermédio dele, não só por causa das nossas obras. Você vai perceber que aqui vai sempre mostrando para a pessoa que não é a partir do que ela faz,
Porque muitas pessoas, elas se acham filhas de Deus porque elas estão caminhando corretamente. Quando elas erram, elas não deixam de ser filhas de Deus. Elas só precisam submeter aquela área que elas erraram para que Cristo possa ensiná-las como um filho semelhante a Jesus se comporta, como ele pensa, como ele sente. Tudo bem? Então, nisso que a gente quer trabalhar, porque hoje nós vivemos numa igreja extremamente legalista, onde as pessoas, elas fazem para serem, quando o objetivo aqui é ser para fazer. Tudo bem? Aqui fala da batalha de Josafá, né? Que Deus foi à frente da batalha, e aí depois vai falar sobre a posição. Qual é a nossa posição? Assentados em Cristo. O nosso lugar já é um lugar de vitória, porque nós estamos em Cristo, no poder dos poderes. Nós não estamos ao lado dele, nós somos um com ele. Fala da unidade, de estarmos nele para vencer toda e qualquer batalha. Todos que estão em Cristo já estão no lugar de vitória. Isso quer dizer que qualquer área da sua vida que esteja em fracasso, se você permitir que o Espírito mude a sua mentalidade, você pode começar a viver uma vida de vitória. É só você se apoderar daquilo que Cristo já fez. Eu não sei se estou conseguindo ser claro, né, gente? Porque aqui a gente fazendo o resumo, a gente não consegue trabalhar ponto por ponto. Está dando para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, tá tranquilo, Valmir. Tá tranquilo aí? Sim. Beleza. E aí, pessoal, essa ministração já mostra que qual é a posição e a condição de Satanás, de condenado. E a gente precisa utilizar a autoridade que Cristo nos deu para que qualquer região da nossa vida que possivelmente esteja em cativeiro por causa dos sofismas, nós possamos declarar: chega, eu não vou me submeter mais. Espírito Santo, me conduza ao arrependimento. Espírito Santo, trabalhe na minha vida, porque eu não quero mais estar nesse lugar de cativeiro, porque se eu estou em Cristo, e Satanás está condenado, ele está vencido na minha vida, e o meu lugar é um lugar de vitória. Entendeu? É você ir tomando posse de qualquer área da sua vida que esteja em cativeiro por causa de sofismos, por causa de uma fé errada, de uma fé equivocada, e você se apoderar daquele lugar e colocar Cristo reinando sobre essa área da sua vida. Ok? Aí ele vai falando, tendo essa posição do inimigo, de que Satanás foi derrotado, de que Satanás foi exposto, né? Deixa eu ver aqui. E aí vem falando que o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Por que é a mente? Porque é o lugar onde Satanás vai trabalhar nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, e entender que você é santo, que você está em Cristo e que Jesus já venceu o diabo, isso te conduz para que você tome todas as áreas da sua vida e diga: Senhor, eu quero que essa área pertença a Ti. Me conduza ao arrependimento, eu renuncio todo o governo do diabo até agora por causa de sofismas. Entenda bem, pessoal. Por que o diabo pode ainda estar trabalhando ainda na vida de algumas pessoas? Por causa do crer. O crer errado faz com que Satanás tenha oportunidades. Ele não tem legalidade, ele não tem direito legal, mas ele tem oportunidade. Na vida de uma pessoa que não é crente, ele tem toda a legalidade, porque Cristo ainda não pôde tomar posse daquela vida. Mas, do crente, nós pertencemos a Cristo, ok? E qualquer área que ainda não esteja rendida, submetida a Ele, precisa de uma proclamação, de uma declaração. O Espírito Santo te conduziu ao arrependimento,
abandono de algum tipo de pecado, para que você se submeta totalmente a Cristo. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Pode perguntar. Oi, Fala, pai, Dani. tá me ouvindo? Estou, perfeitamente. Então, eu tô com uma dúvida a respeito dessa parte. Não é bem uma dúvida, mas é para o senhor tirar, né? Se eu estou entendendo da forma certa. Quando o senhor fala qualquer sofisma que a pessoa possa ter, né, que esteja aprisionando ela, em relação à palavra, né? Por exemplo, o crer. Se ela crê que ela vai ser salva porque ela está sendo uma boa pessoa, porque ela está fazendo boas obras, né? Não por causa da graça, não porque ela recebeu o Senhor Jesus. Isso é um sofisma. Se ela parar de fazer, se ela sair dos ministérios, ela não está mais salva, né? Agora, tem a Isso. pessoa ter crenças disfuncionais também. Está dentro disso também, né? Não, aquilo que ela acredita Sim, sobre a identidade dela, na infância dela, recebeu muitas palavras depreciativas. Então, ela acredita que ela não serve para nada, não consegue fazer nada direito. É também um perfeito. sofisma, né? Perfeito, perfeito. Um sofisma. Tudo aquilo que nos tire da condição de mais que vencedores, porque essa é a condição que Cristo nos colocou. E isso, para uma sociedade meritocrata, tem muita gente que se acha indigno, tem muita gente que caminha aí em culpa. Quando a pessoa ela precisa entregar esse fardo para Jesus, ok? Ela precisa declarar, porque isso é uma estrutura dentro dela que é uma estrutura limitadora. E quando ela entrega, quando ela entende que tudo que ela é hoje não se trata do que ela faz, mas se trata do que Cristo fez, e ela recebe isso, isso se torna libertador. E aí o diabo para de ter, como é que se diz, oportunidade na vida dela, porque ela não está mais submetida aos méritos dela. E ainda que ela erre, ela vai dizer, ok, errei, Espírito Santo, eu preciso submeter essa área à minha vida, mas isso não me faz voltar a ser um pecador. Errei, porque eu estou me desenvolvendo, porque eu estou crescendo, mas eu sou filho de Deus e eu preciso do Espírito Santo para me ensinar a cada dia a ser parecido com Jesus. Perfeito. Obrigado, pai. Nada. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu o que a Dani perguntou? Vocês entenderam isso? Porque o que é importante nessa ministração, pessoal, é fazer com que as pessoas compreendam que tudo que elas estão se tornando nunca vai se tratar da performance dela, da obediência. A obediência tem que ser fruto do que ela se reconhece, ok? De como ela se vê, e não do que ela quer ser por causa da obediência. Porque senão ela vai ser obediente até um certo ponto. Mas quando ela entende que ela é, a obediência vai ser fruto do que de como ela se percebe, de uma boa consciência que ela tem a respeito da palavra de Deus. Beleza? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Vamos avançar, então? Vamos lá. Então, pessoal, essa aqui é a sessão, ok? E aí, quais são os meus posicionamentos diante da minha realidade, ok? E aí, aqui, tem algumas maneiras que eu posso combater nessa batalha espiritual, ok? Por quê? Cristo já fez tudo por mim e agora eu tenho que me posicionar. Me posicionar como? Né? Primeiro, na nossa identidade. Quem eu sou? E eu não sou porque eu sou bonzinho. Eu não sou porque eu sou obediente. Eu não sou porque eu sou legal. Eu sou porque Cristo fez por mim. E ele me colocou na posição de justo, ou seja, de justificado, e de santo, de separado. Alguém quer perguntar? Pessoal, alguém quer perguntar? Eu ouvi um barulhinho? Alguém levantou a mão?
Não? Então, beleza. 2, né? Entender qual a minha posição. Eu estou no mesmo lugar de autoridade que Cristo está, ou seja, ele habita dentro de mim e ele me concedeu autoridade sobre principados e potestades. Aí vem, pessoal, o protagonismo da pessoa. Ela toma posse disso e dizer, não, Cristo fez isso e ele me deu autoridade para combater esses demônios e eu não vou me submeter mais a isso, né? E entender o quê? Que o nosso inimigo, ele já tem uma posição. Qual é? Ele já foi derrotado por Cristo. Você pode trabalhar, você pode viver a partir do que Cristo fez. Ok? E aí, pessoal, essa ministração trabalha em cima totalmente de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Muitas pessoas, né, a gente já fez muito isso, a gente tomava posse da armadura de Deus, como se a armadura de Deus ela fosse algo espiritual que a gente tomasse posse. Quando, na verdade, a armadura de Deus são posicionamentos que eu preciso ter na batalha espiritual utilizando a fé. Ok? Olha o que diz aqui. Vamos ler? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, ele vai dizer como é que você se fortalece no Senhor, como que você pode ficar forte, como você pode receber poder da parte dele. E aí ele explica, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Então, ele vai dizer, olha, você vai ter que se vestir da armadura. Mas como é que eu me visto? Como é que eu tomo posse? Por quê? Porque viram ciladas, viram armadilhas, e eu preciso permanecer inabalável nessas armadilhas. Ok? E ele descreve, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo. Ou seja, eu não estou lutando nos meus relacionamentos contra pessoas, mas contra aquilo que o diabo quer fazer nos meus relacionamentos, na minha vida. Ok? E aí ele vai dizendo, né, para que possam resistir, permanecer firmes no dia mau, inabaláveis, né? E ele vem dizendo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Ok? E é interessante no cinto da verdade, porque o cinto, pessoal, ele não era usado exatamente para prender a armadura. O cinto da verdade, ele protege a minha capacidade de multiplicar outros discípulos. Olha só que interessante. O cinto, ele tinha por finalidade proteger a genitália do guerreiro. Então, o que está em xeque é a nossa missão. Qual a nossa missão? De nós irmos e fazermos discípulos. Por que o diabo quer nos paralisar? Porque o diabo ele quer fazer com que cada crente seja incapaz de amadurecer e de produzir outros discípulos. Ok? E aí vem aqui, ó, o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que a couraça da justiça faz? Protege meus sentimentos, protege a minha vontade. Então, a couraça fala, todos os meus sentimentos e a minha vontade estão submetidos ao que Cristo fez por mim. Ele é a justiça de Deus e, por causa dele, eu também fui feito justo, justificado. Então, o que eu sinto, o que eu quero fazer, precisa corresponder ao que ele me tornou. Eu sou justo, e o justo precisa ter sentimentos e vontades que sejam compatíveis com aquilo que ele me tornou. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Né? Aí tem aqui, ó, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, hoje eu tenho paz porque eu recebi boas notícias. Então, a minha caminhada, as minhas decisões, porque pés
falam de decisões, de uma caminhada, precisam trazer paz. Eu preciso ser uma pessoa que busca a vontade de Deus para caminhar em paz. E para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar proteger o meu coração com o escudo da fé. Eu vou precisar proteger as minhas decisões através daquilo que eu acredito, através daquilo que eu tenho como certeza de confiança, né? Por quê? Porque o maligno, o que ele vai fazer? Ele vai trazer sugestões, ele vai trazer pensamentos, e eu me protejo, minhas emoções, a minha vontade, com o escudo da fé. Mas eu também protejo a minha mente com o quê? Com o capacete da salvação. Ou seja, eu tenho que ter uma percepção dos outros e minha de alguém que é salvo. Eu sou salvo. Eu preciso ter uma mente de salvo. Eu preciso ter uma percepção das pessoas que estão ao meu redor como o salvo tem. Como que Jesus olharia para as pessoas? Como que Jesus enxerga as pessoas? Então, mente de salvo, a espada do Espírito, fazer a mesma coisa que Jesus fez. Jesus combateu todo questionamento do diabo a respeito da identidade dele. De que maneira, pessoal? Utilizando a palavra. Então, a espada do Espírito é a palavra. Não só a palavra de Deus escrita, o Logos, mas também a palavra revelada. Deus vai me dar toda a palavra, toda a revelação, para que eu possa declarar e possa dizer: Deus me fez essa promessa, e o que você está dizendo, diabo, não é verdade. Amém? Orar no Espírito fala de nós, orarmos em línguas, mas também fazermos orações pedindo a Deus na mente e perseverando também na oração. Ok? Então, basicamente, pessoal, a gente vai ver aqui essas coisas que eu citei para vocês agora. Ele vai aprofundando a questão de resistir, que resistir não é você medir forças, mas é você deixar o diabo na posição que Cristo colocou na sua vida. Como que você mantém o diabo na posição de vencido? Muitas vezes o diabo ganha protagonismo, nos influenciando, porque a gente tem falhado, e isso vem a partir dos sofismas, em mantê-lo na posição de vencido, né? E aí aqui a palavra é esteme, que significa fazer ficar de pé, colocar, estabelecer, posicionar, segurar, sustentar a autoridade ou força de algo, fala desse nosso posicionamento. Né? Aí ele vem trabalhando, gente, a questão desse lado do diabo. Isso aqui é bem legal, né? Do quanto a gente não tem que lutar contra pessoas. Aí vem trazendo as palavras no grego, como que era, né? Essa questão também da luta greco-romana, como era, né? Que era uma luta de imobilização, de manter a pessoa imobilizada. Bem legal aqui, vem trazendo todo esse aprofundamento, ok? Por quê, pessoal? Para que nós possamos ter uma fé que possa nos manter na posição que Cristo nos colocou e também manter o inimigo na posição de derrotado. Se existe alguma área que ele não está na posição de derrotado, nós precisamos nos posicionar nessa área, ou precisamos tomar posse do que Jesus fez e nos livrar de tudo que é peso, né? Aí ele vem falando aqui quais são as nossas armas, tá? Ó, o cinturão da verdade. Aqui o cinturão, vocês estão vendo? Ó o cinturão. Ele protegia o quê, pessoal? A genitália, ó. Era de ferro e protegia a genitália. É bem interessante. Para vocês darem uma olhada, tá? A gente protege com a verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, né? Fala sobre a importância de falar em línguas, de como é importante para que nós sejamos edificados,
construídos no falar em línguas, e essa é a ministração, ok? Ela é um pouquinho extensa, porque ela vai trazendo ali todos os pontos a respeito do nosso posicionamento, porque não adianta, pessoal, a gente ministrar a pessoa se a pessoa não se posicionar na mente, na vontade, nos sentimentos. Se ela continuar alimentando complexo de inferioridade, culpa, ela não vai sair dessas regiões de cativeiro. Ok? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Falem comigo, pessoal. Todo mundo está aí? Ô, Valmer, Fala. eu acho isso interessante, essa questão que você falou por último, né? Da pessoa, enquanto ela alimenta certos tipos de pensamento, né, ela não consegue sair da região de cativeiro. Né? Eu tenho compartilhado com você, nós temos um caso, né, na nossa igreja, né, de uma irmã, né, que sofre de endemoniamentos sucessivos. Então a gente começou trabalhando aquela questão de entender, né, ali a questão da ascendência, a sua vida pregressa, né, a vida dos familiares e tal, né, e ao longo desse processo muitas coisas foram quebradas, então, mas o que nos incomoda é que é uma situação que não cessa, e a gente ficava pedindo a Deus, né, o discernimento, Senhor, por que isso, né, não cessa, não para, né, até que a gente conseguiu identificar numa última ministração que a gente teve, que de fato existem padrões de pensamento, né, que mantém a pessoa naquela posição, que mantém a pessoa naquela situação. Então agora a gente está buscando, né, está iniciando, né, a partir desse momento que a gente também está recebendo conhecimento, a gente está iniciando com a pessoa um processo de tirar ela dessa posição, né, através de uma renovação da mente. Isso. Se você não empodera a pessoa, pastor, o que a pessoa fica? A pessoa fica sempre na passividade. E essa passividade é a grande arma do inimigo. Porque ela pode ter vivido muita coisa, mas se ela não toma posse do que Cristo fez, a pessoa está debaixo de maldição? Não. Mas ela pode continuar vivendo em maldição quando ela acredita que aquela maldição ela tem poder sobre a vida dela. Então ela precisa dizer, eu não estou mais debaixo de maldição. Esse comportamento que fazia parte dessa maldição, eu declaro falência sobre ele. Eu me posiciono em Cristo pelos méritos de Jesus. Eu não vou me submeter mais a esse posicionamento de maldição, porque eu não estou debaixo mais disso. Cristo já quebrou. Entendeu? Então é a pessoa entender que Cristo fez por ela o que era impossível, para que ela pudesse desfrutar de plenitude, de liberdade. Entendeu? Amém. Ana, Andréa, deixa eu só ouvir a Ana, que a Ana tinha levantado a mão antes, minha flor. Tá bom? Ana, você quer perguntar, minha flor? Não, o pastor já falou e já me foi respondido. Beleza, então. Sem problemas. Fala, Andréa. Então, apóstolo, o que se entende, a gente tem que entender a nossa identidade em Cristo, né? Mas, uma vez que a pessoa se recusa, supondo, né, para poder fechar, uma vez que mesmo a gente passando isso para a pessoa, mas a pessoa não assumindo ou não se colocando na posição, ela vai viver continuamente escrava, né? Ela vai estar todo o tempo dando oportunidades para o diabo agir em alguma área, porque ele, preste atenção nisso, o que o diabo faz? O diabo, quando uma pessoa nasce de novo, ele não pode mais viver dentro, mas ele pode entrar porque a pessoa acredita que ele pode entrar. Quando ela se posicionar na identidade, entender quem ela vai dizer, chega, eu não aceito mais que você entre em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Entende? Porque todo sofisma vai trazer um posicionamento errado, e o posicionamento muitas vezes é de passividade.
Por isso que não adianta você fazer um processo de ajudar essa pessoa a se libertar sem que primeiro ela entenda quem ela é. Quando ela entende tudo que Cristo fez, você vai conduzindo e ela vai se posicionando. Ela não é passiva. Ela vai dizer, Senhor, eu agradeço, porque o Senhor me colocou nessa posição sem eu merecer, mas eu desfruto dela e eu digo para os demônios, chega, eu estou dando um basta nisso. Sim. Entendeu? Agora, completando, por exemplo, o meu irmão, ele é católico. Essa identidade ele não assumiu porque ele não tem conhecimento da palavra ou não aceitou ou não quer, vamos dizer assim, ele é católico e pronto, né? Ele se recusa a mudar e com isso também os pensamentos são antigos. Ele é um irmão de criação, então isso quer dizer que ele está vivendo nesses padrões que a gente falou assim, tipo, hoje nós temos consciência de quem nós somos em Cristo, nós sabemos nossa identidade. Então, uma vez que se ele se queixar, tipo, que há ainda uma maldição, que é uma coisa que vem contínua, é justamente por conta da posição que ele não mudou, correto? Sim. Se ele não nascer de novo, ele está debaixo de maldição. Toda pessoa que não nasceu de novo está debaixo de maldição. Agora, as maldições, elas não são apenas influências espirituais. Elas são construções mentais também. Porque para você estar debaixo de maldição, você tem que submeter a um arquétipo. Você tem que submeter a um padrão. E esse padrão mental, ele foi construído na vida dessa pessoa durante toda a vida dela sem Cristo. Agora, se ela está em Cristo, se ela nasceu de novo, né? Se for uma ação do Espírito e ela não toma posse da autoridade, ela já está livre da maldição, mas ela continua acreditando e ela se submete àquele arquétipo, àquela mentalidade, e o diabo vai continuar tendo oportunidade. Não porque ela esteja debaixo, porque Cristo já a libertou, mas ela precisa tomar posse dessa liberdade. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. O conhecimento, ele é tudo, né? E quando a gente está falando de conhecimento, a gente está falando apenas de estudo. A gente está falando de revelação. A revelação do Espírito a respeito de quem nós somos. Entendeu? Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Porque quando eu libero um conhecimento, e esse conhecimento ele vem cheio de unção, aquele conhecimento ele não vai apenas para minha alma, para minha mente. É a semente que cria raiz na minha alma, mas toca o meu espírito e aquilo toma conta de mim a ponto de fazer parte da minha identidade agora. Entendi. Entendeu? Então não é apenas conhecimento, mas é o conhecimento que traz revelação. Entendi. Entendeu? Uhum. Alguém mais, pessoal? Ok? E aí, pessoal, a próxima ministração é a batalha espiritual a nível territorial. Ok? O que a gente precisa compreender? Que quando nós nos posicionamos pessoalmente, isso nos dá autoridade para avançarmos em territórios dominados por Satanás. Mas uma pessoa que vai para um território e ela não sabe quem ela é, ela vai sempre estar numa posição de ataque. Não, desculpe, de ataque não, de defensiva, desculpe, de defesa. Quando a posição, ela deve ser uma posição sempre de quê? De ataque. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, eu ataco, mas eu ataco porque eu sei quem eu sou e sei o que ele fez por mim. Quando a pessoa ela não entende quem ela é, o que ela vai fazer num território? E aí um território, pessoal, pode ser a casa dela, pode ser
a rua, um bairro, uma cidade. A gente precisa primeiramente entender quem nós somos. Por quê? Porque quando eu entendo quem eu sou, eu não fico transferindo para Deus aquilo que Ele me deu autoridade para ser. Por exemplo, eu vou orar para que haja mudança em um território. Ok? Eu quero que o lixo da minha rua acabe. Aí eu começo a orar: Senhor, me mostra o que tá produzindo esse lixo aqui na rua, esse espírito de sujeira, papapá. E aí, Deus mostra para você que tem uma entidade tal que está produzindo lixo ali. E aquela entidade produz lixo porque ela influencia pessoas que estão naquela rua a jogarem lixo na rua. Perfeito? O que a maioria dos crentes fazem? Eles não entendem a autoridade que têm. A autoridade já foi restituída. Quem está em Cristo recebeu de volta a autoridade. Lembram? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, vão, ide e façam discípulos. O que Cristo fez? Ele nos transformou no seu corpo. Então, ele é o cabeça, a autoridade está sobre a cabeça e essa autoridade escorre sobre todo o corpo. Beleza? O que a maioria dos crentes fazem quando eles não entendem? Senhor, expulsa esse demônio que está produzindo lixo. Senhor, não. Deus já te revelou. Você vai utilizar a autoridade que é oriunda de Jesus, que está em você por causa de Jesus, e dizer: na autoridade do nome de Jesus, eu peço perdão por todas as pessoas que têm jogado lixo aqui nessa rua. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, perdoe todas as pessoas que têm jogado lixo, que têm sujado essa rua, mas eu também, pelos méritos de Jesus, pela autoridade de Jesus, eu repreendo esse demônio tal e ordeno, em nome de Jesus, fora. Eu não aceito que você suje mais essa rua, eu ordeno que você pare de influenciar as pessoas dessa rua e fora daqui. Isso é uma pessoa que tem autoridade, que entendeu quem ela é. Quem não entendeu, fica dizendo: Senhor, expulsa esse demônio. Senhor, expulsa agora, tira, acaba com o lixo. Não. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E nós que estamos em Cristo, Ele deu a Cristo toda a autoridade e Cristo compartilha essa autoridade com o seu corpo, que é a igreja. Tudo bem? Então, essa lição, essa sessão, ela vem falar de todo esse posicionamento da autoridade que nós podemos transformar realidades de territórios utilizando a autoridade que Cristo nos deu. Ok? Então, eles vão trabalhar nisso, quanto que nós precisamos nos mover em unidade para transformar realidades, ok? Que não é uma pessoa só, mas é a igreja unida, trabalhando pela mudança de um território, que nós precisamos ter mentalidade de reino de Deus, que não é a mentalidade que a nossa igreja é o melhor, mas que nós precisamos trabalhar sempre em unidade. Se as outras igrejas não querem, tudo bem, mas nós devemos sempre buscar esse avanço no coletivo, né? E é a mentalidade apostólica, né? Que não é a mentalidade da minha igreja, mas é a mentalidade do corpo de Cristo servindo a uma região, né? Que a nossa posição de guerra deve realizar ações evangelísticas, proféticas, atos, né? Os atos de fé também. E nós ordenamos que todo demônio saia, porque Jesus já venceu e nós estamos tomando posse de novo desse território. Ok? Então, basicamente, é isso. E aqui ele vem falando sobre estarmos atentos ao comando do Espírito. Porque muita gente quer tomar conta de território fazendo o que ela acha. Eu acho que é isso. Não, eu estudei a história do local
e tem que pedir perdão sobre isso. O Espírito confirmou que tem que pedir perdão, porque, gente, quando ele fazer história, fazer um levantamento histórico do local, é muita coisa. E a gente precisa ser assertivo. Por quê? Porque às vezes a gente vai estar molhando onde já choveu, onde outras pessoas já pediram perdão. E a gente precisa ser assertivo. Senhor, várias pessoas já passaram por aqui, talvez já pediram perdão. O que é preciso fazer? E aí a gente pede a Deus para que sinais, para que Ele nos direcione sobre o que aquele território, aquele local precisa, que não é apenas fruto do que eu acho, ou levantamento histórico, ou mapeamento espiritual, mas é ouvir a Deus, receber comandos direcionados para que a gente possa ser assertivo e tomar de volta e trazer realmente mudanças para aquele território. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém? Tranquilo. Oi, Valmer. Para mim está tranquilo até agora. Tranquilo. Tranquilo? Pessoal, restante, todo mundo entendeu isso aqui? Amém? Tá? Essa ministração, pessoal, como ela é ministrada para novos na fé, não tem o objetivo de aprofundar, mas tem o objetivo de dizer que o nosso posicionamento pessoal pode trazer em unidade com a igreja transformação para territórios. Perfeito? O objetivo aqui não é ensinar para as pessoas a guerrear pelos seus territórios, mas é dizer para ela, se posicione, ouça e comece na sua casa. Comece a tomada de território dentro da sua casa, ok? Porque às vezes você está pedindo a Deus para mudanças da sua casa, quando essa mudança precisa começar em você, e você precisa se levantar como filho de Deus, gerando transformação através da sua vida, e você intercedendo pela sua casa. Joia? Ok? E eu acredito que é a última sessão. Vamos lá. A última sessão aqui, pessoal, fala sobre ações no aconselhamento, ok? Que é para a pessoa poder se submeter totalmente às questões que o Espírito Santo quer realinhar. Valores, questões de identidade, o emocional, as crenças limitantes, né, que o diabo construiu durante toda a vida, de que as pessoas elas têm tempos diferentes, então que essa pessoa não se sinta pressionada em querer mudar tudo de uma vez só. Porque, pessoal, a sessão que nós vamos fazer de ministração individual, ela é uma parte, só que a cura da alma é algo que vai acontecer até os dias de hoje, né? Você pode estar sendo ministrado sobre questões ainda hoje, entende? Então, que cada pessoa tem um tempo diferente, para que você não se sinta pressionado, mas que você esteja rendido, você permita que o Espírito Santo faça o que ele precisa fazer, né? Aí vem falando sobre as crenças erradas, que é importante que a gente esteja aberto para que as fortalezas sejam mudadas no aconselhamento, ok? A consciência da identidade, como é importante que você compreenda primeiramente quem você é, ok? E é isso, ok? E a pessoa, nesse momento, ela está pronta para ser submetida a uma ministração individual. Tudo bem? Ok, pessoal? Quantos aí? Esse é o seminário, tá? A gente separou, pessoal, porque se a gente pegar num final de semana, né, uma sexta-noite, um sábado, para trabalhar os dois, é muita informação para quem ainda é raso no conhecimento. Então, primeiro, você consolida bem a questão da identidade. Um final de semana, uma sexta-noite e um sábado, tarde, noite, manhã ou tarde,
como melhor se adequa a cada realidade da igreja, ok? Só identidade. O que Cristo fez, como ele é justiça de Deus, tudo trabalhando. Ponto. Esse final de semana. Pessoal, vai para casa, pense sobre isso. Já temos o outro seminário que vai ser tal dia. As pessoas só devem ser ministradas quando elas recebem esses 2 seminários. Por quê? Aqui, nesse último seminário, a gente vai trabalhar o posicionamento dela. Então, quando ela chega na ministração individual, como que ela vai chegar? Ela vai chegar um pouco consciente, eu tenho crenças erradas. Eu acho que eu tenho complexo de inferioridade. Eu acho que eu tenho algumas crenças limitadoras. Eu carrego ainda a falta de perdão. Eu ainda acredito que a minha cabeça pertence à entidade tal. Então, a pessoa vai chegar e vai falar, olha, como é que você se sentiu diante desses 2 seminários? Qual foram as impressões, né? E aí, ali, na ministração individual, a gente vai sendo conduzido pelo Espírito e a gente vai trabalhando nesse aconselhamento. Porque a ministração, pessoal, ela precisa vir acompanhada de aconselhamento, né? Pessoas que ela não perdoa, o que ela acha que ela ainda precisa se arrepender, ok? Práticas que ela precisa renunciar, né? Coisas que eu preciso dizer, eu preciso dar um chega, eu preciso dar um basta na minha vida, nessas áreas aqui, são áreas pecaminosas na minha vida, que eu preciso dar um basta, ok? É um trabalho, pessoal, de conscientização. Não é simplesmente chegar a pessoa, vamos lá, vamos renunciar. Eu renuncio isso, eu renuncio aquilo, eu renuncio aquilo outro. Não. Diante de tudo que você ouviu, você se sente justiça de Deus? Você se sente acusado em alguma área da sua vida? Tem algum complexo que você carrega? Fora, pessoal, aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ali na hora. Por quê? Porque o objetivo é permitir também que o Espírito traga questões que talvez aquela pessoa nem saiba, como, por exemplo, prisões espirituais. Podem ter prisões espirituais que são, na verdade, prisões emocionais que o diabo transformou em prisões espirituais que a pessoa nem sabe. Mas aí o ministrante, juntamente com o intercessor, ali naquele momento, vão estar sendo guiados e orientando aquela pessoa no nome de Jesus. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre esses 2 seminários? Fala comigo, pastor. Sim, Valmir, assim, desculpa aqui. Só a título de exemplo, né? Você estava citando, né, a questão trazendo um aconselhamento mais para o lado prático, né? Você estava falando sobre ainda uma questão de conscientização, de verificar se realmente a pessoa entendeu, né, aquilo e tudo mais. Beleza. Digamos que a pessoa, então, se vira para nós e diga assim, não, eu tô consciente, eu entendi qual é a minha posição em Cristo, né, e tudo mais. A partir daí, como você procede, né, a ministração individual? Então, é isso, pastor, que a gente precisa marcar uma presencial para poder explicar como a gente vai desenvolver essa ministração individual. Por quê? A partir do que a pessoa for me dizendo, eu montei mais ou menos uma ficha para orientar, não é uma ficha para engessar, mas é uma ficha para orientar sobre 4 passos que a gente precisa identificar nesse processo, né? Eu fui ministrado sobre isso, tá? Isso não veio de mim, mas eu recebi uma ministração. Primeiro, quais são as pessoas que aquela pessoa identificou que ela precisa perdoar?
perdão. Segundo, o que ela acredita que o Espírito Santo precisa ainda conduzi-la ao arrependimento. Áreas na vida dela para assim, cara, eu não me arrependi disso, eu preciso da ajuda do Espírito Santo aqui. Porque quem produz o arrependimento é o Espírito. Então ela vai pedir arrependimento. Práticas pecaminosas que ela precisa abrir mão. Quais são as práticas pecaminosas que você detectou na sua vida que você ainda tem? Ok? E por último, coisas que ela, a partir de tudo que ela viu, que ela percebeu que Deus deu de presente para ela sem ela merecer. Entende? Presente. Por quê? A gente fica tão focado naquilo que é ruim que a gente não é conduzido a um lugar de gratidão. Compreendeu? Então, a gente vai conduzir mais ou menos, é precisar de uma presencial para poder explicar isso até mesmo na prática, para as pessoas poderem entender como essas ferramentas não podem engessar, mas que a gente precisa estar muito consciente de como o Espírito Santo quer conduzir aquela administração. Mas esses 4 pilares são 4 pilares que precisam ser abordados no momento do aconselhamento da administração individual. Entendi, Vão. Eu perguntei, né, porque como eu te falei na primeira vez, né, que a gente estava reunido aqui, né, a gente vem de uma outra linha de pensamento, né, e até mesmo tendo passado, né, pela administração, né, dos grupos, né, da Neuza Itioca, né, eu fiz ali o treinamento na época online, que a gente estava saindo daquele contexto ainda de pandemia, né, então eu não participei da ministração presencial, né, então a forma como eu ministro libertação hoje, né, tem muito a ver com não só isso que eu recebi da Neuza, mas aquilo que eu vi de prática, né, que o meu pastor na época fazia também, né, então eu vim muito com isso, né, de um contexto de você orar mesmo já no sentido de chamando para a batalha, né, chamando ali os cabras para o confronto, né, digamos assim. Né? Então eu estou tentando, né, me ambientar e receber dessa ministração que é um pouco mais diferente daquilo que a gente vinha trabalhando. Sim, eu tenho, pastor, até um mapeamento que, por exemplo, poderia ser dado para a pessoa não para identificar os demônios, porque no mapeamento da Neuza Itioca era utilizado muito a questão dos demônios, nome dos demônios, né? Aquela coisa toda. Nesse tipo de ministração, a gente não quer se fixar nos demônios, mas naquilo que o Espírito Santo está conduzindo a pessoa a dizer assim, cara, isso aqui me incomoda ainda. Eu ainda tenho um pensamento equivocado a respeito disso aqui. A respeito disso aqui o quê? Porque o mapeamento ele pode nos ajudar a nortear. Mas o problema do mapeamento também é que as pessoas ficam muito presas a seguir o mapeamento. E o objetivo não é seguir o mapeamento, entendeu? Daquilo que a pessoa fez. É identificar o que a pessoa ainda sente dificuldade ou diz assim, ó, isso aqui eu acho que ainda tem algum tipo de valor na minha vida, entende? Então a gente pode tentar seguir, um mapeamentozinho de práticas e não um mapeamento com demônios. Era de práticas, sim, só para a gente poder nortear a pessoa no aconselhamento. Sim, perfeito. Entendeu? Então é isso. Ok? Pessoal, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Porque do encontro de hoje, basicamente,
é isso que eu tinha para poder passar para vocês. Obviamente que o próximo passo agora é nós marcarmos um presencial para a gente poder perceber como que vai se dar toda essa dinâmica, né? Como que é a administração, como que se aplica, ok? Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Ou está tudo certo? Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficar organizado dessa maneira. Pastor Ciro, eu já estou tentando aí alinhar, de acordo com a disponibilidade dele e do presbitério lá da igreja, das pessoas que vão trabalhar, uma data para a gente poder fazer um presencial lá na igreja, na primeira igreja batista de Sulacap, e o pessoal daqui da equipe, do ministério, a gente vai tentar marcar lá no grupo uma data que seja interessante para nós nos reunirmos e conversarmos sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Amém? Vamos orar então? Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor liberou sobre nós. Nós estamos num processo de construção e nós precisamos totalmente de Ti. Sem o Senhor, nada poderemos fazer e muito menos construir. Nós queremos estar totalmente submetidos à Tua orientação. Nós não queremos estabelecer fórmulas, padrões, nada que venha impedir o Teu agir. Nós queremos ser livres para fluir no Espírito. Ajuda-nos nisso, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos ser conduzidos por Ti. Ajuda-nos nisso, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos cooperar com pessoas amando o Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada um que está ouvindo essa ministração, que vai ouvir depois na gravação, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor Ciro. Obrigado a todos. Obrigado, apóstolo Valmer. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.